Nesse vídeo eu quero falar sobre as promessas de Deus na vida de homens e mulheres, tementes a Ele. Mas quero falar também sobre as provações que são antecipadas, por essas promessas, pelo cumprimento dessas promessas. Nós temos vários relatos na Bíblia, de promessas do Eterno, mas de provações que esses homens e mulheres viveram antes de ter acesso ao cumprimento dessa promessa. E bem, para isso eu vou usar aqui todo um contexto. Eu quero falar depois inclusive sobre uma experiência minha também acerca desse tema que eu quero abordar aqui. Quero trazer algumas referências bíblicas, alguns pontos específicos da Bíblia, alguns exemplos de homens que viveram esse processo, e quero compartilhar com você aqui uma reflexão sobre tudo isso, tá bom? É um formato novo de vídeo, é minha primeira vez, então talvez esse formato, comigo falando e caminhando ao mesmo tempo, talvez não vai ficar tão bom, mas é um ponto de partida para próximos vídeos que virão, beleza? Nesse formato. E bem, eu vou usar aqui alguns tópicos, eu escrevi aqui meio que de forma bem resumida, só um roteiro, só para mim não me perder enquanto eu ando e falo. E basicamente, ali no livro de Tiago, do capítulo 1, ele dá um exemplo sobre exatamente isso. Nós suportarmos as provações, com perseverança. E observa que a perseverança, ela tem alguns atributos envolvidos. Ou seja, o homem ou a mulher que é perseverante ao Eterno, que persevera na fé, que persevera na provação, ele, tanto esse homem como essa mulher, tem alguns atributos. E basicamente, entre esses atributos, é aquele primeiramente que não se desvia do propósito. Então o Eterno, ele se revela para você, ele faz uma promessa a você, e você não se desvia daquele acordo, daquela aliança que ele estabeleceu com você, indiferente dos tempos e das dificuldades. Se tem uma coisa que eu peço ao Eterno com frequência nas minhas orações, é que eu peço ao Eterno que ele me ajude a se manter fiel a Ele, a se manter leal a Ele, indiferente dos tempos. Porque é muito fácil a gente dizer, eu sou temente ao Eterno, eu acredito em Deus, eu pratico os mandamentos de Deus, quando você está vivendo uma vida, vamos dizer assim, em todas as áreas da sua vida está equilibrada, as suas finanças, o seu relacionamento, com o seu cônjuge, ou seja, a sua casa está tudo em paz, com seus filhos, é bem mais fácil, E geralmente a gente tende a esmurecer quando a gente passa por um processo mais difícil, seja na saúde, seja nas finanças, seja no relacionamento com o cônjuge, como eu exemplifiquei aqui. Então, a paciência, a constância e lealdade também fazem parte desses atributos, dessas características de um homem ou de uma mulher que persevera na dificuldade, certo? Ou seja, a paciência, eu falo que basicamente você sofrer com alegria. A gente vivendo hoje nesse mundo digital, a gente perdeu um pouco da noção do senso, de a gente ter paciência com as coisas. Você compra um alimento no iFood, você faz um pedido de uma comida, de um lanche no iFood, e você já fica consultando em seguida o aplicativo, questionando, cadê o entregador? Você faz uma compra no Mercado Livre e você já dá preferência para entrega full, que você quer que chegue logo, tipo no mesmo dia ou no máximo no outro dia. Como eu moro numa área rural, eu não tenho acesso tão rápido a isso, mas quando eu vim para cá, para essa região onde eu moro, 5 anos atrás, eu vim através eu era um cara ansioso, eu era um cara estressado, eu era um cara pilhado. Eu acho que isso preenche muito, o nosso estilo de vida atualmente, principalmente quando a gente mora na cidade e vive toda aquela rotina. Bem, então a ideia aqui basicamente é isso, Ou seja, a fidelidade ao Eterno, a fidelidade a Deus, ela não nos isenta
das dificuldades. Na verdade, eu posso dizer que quando você começa a andar nos caminhos do Eterno, eventualmente você vai passar por algumas dificuldades, você vai passar por algumas provações que provavelmente, se você estivesse no mundo, você não passaria. E aí de repente você deve estar pensando, fala, mas como assim, Daniel? Quer dizer então que se eu me converter ao Eterno hoje, talvez você que está ouvindo que ainda não é do caminho, ou talvez você que está no caminho, mas você ainda é novo no caminho, vai pensar, mas calma aí, eu estava no mundo fazendo um monte de coisa errada e de repente eu me converto e agora eu vou viver dificuldades, agora eu vou viver provações que na verdade eu não viveria se eu não estivesse no caminho. Mas essa não foi a promessa talvez que eu ouvi, né, de um líder religioso. Mas na verdade sim, né? A fidelidade ao Eterno não nos isenta das circunstâncias da vida. Cristo disse isso. O mestre Yeshua nos alertou sobre isso. Só que aí tem um ponto interessante aqui. Você não vai ficar isento das circunstâncias da vida e das provações do caminho, porque você está agora andando nos caminhos do Eterno. Mas vem uma questão interessante aqui. Você, provavelmente diferente de antes, agora você vai ter o Eterno na sua vida. Agora você vai ter o Eterno te ajudando. Agora você vai ter o Eterno te direcionando. O Eterno te dando forças. O Eterno te guiando. O Eterno te guardando. E, acima de tudo, você vai ter o Eterno se manifestando para você. E para quem já está no caminho e já teve em algum momento uma experiência com o Eterno se manifestando, o Eterno se revelando, sabe do que eu estou falando. E sabe como isso, quando esse evento acontece, como que isso supre todas as adversidades que nós vamos viver, né? Preenche, né, todas aquelas lacunas que nós temos de medo, de preocupações, de frustrações, ou seja, você não está isento delas, mas a presença do Eterno vai preencher tudo isso. E bem, se a gente começar a meditar aqui, trazer alguns exemplos de homens que receberam grandes promessas do Eterno, só que antes dessa promessa se cumprir, esses homens passaram também por um processo de provação bem significativo. Vamos pegar, por exemplo, Abraão. Deus promete a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Só que o que acontece? Passa um tempo e provavelmente Isaac ali com mais ou menos algo em torno dos seus 30 a 40 anos, segundo relatos, né, de historiadores. Mais ou menos Isaac com 30 a 40 anos, Deus pede a Abraão Isaac em sacrifício. Calma aí, Deus prometeu que Abraão, já velho, teria um filho. Se cumpriu. E inclusive bem velho. Depois Deus promete que Abraão seria pai de muitas nações. Não necessariamente nessa ordem as promessas, né? Mas foram as promessas que teve na vida de Abraão, né? Pelo menos que nós temos relatadas na Bíblia. Só que aí de repente Deus está pedindo Isaac em sacrifício. Um pouco confuso isso, né? Só que o que acontece? Deus estava ali provando a fidelidade de Abraão para com o Eterno. Porque Isaac era coisa que Abraão, na vida dele, né? na vida material, na vida física dele, era o que ele mais amava. Entende? Então Deus provou ele. Mas no final, o sacrifício aconteceu? Não. No final não aconteceu, ou seja, era uma provação. Depois a gente tem, por exemplo, o exemplo de José. Deus se revela em um sonho, dá um sonho para José e fala que ele iria reinar sobre os irmãos, né? Ele iria governar sobre os irmãos dele. E aí ele vai lá, ainda
né, vamos falar assim, mancebo, né, novato, não tinha experiência, né, todo empolgado, e chega lá contando o sonho que ele teve para os irmãos dele. Os irmãos dele, né, começam a tramar contra ele na intenção de matar ele, né? E aí acontece aquilo, eles colocam ele numa cisterna, vende ele para, né, mercadores, né, comerciantes. Provavelmente esses comerciantes eram árabes, né? E aí ele é levado para o Egito e ele passa todo aquele processo que ele passou no Egito, né? Ficou preso, foi tentado, né? A mulher de Potifar tenta ele não cede, né, à tentação dela, e aí o que acontece? Ele é preso, passa muitos anos preso. Se não me falha a memória, ele passou algo em torno de 13 anos preso. Tem uma discrepância aí, né, sobre ou 3 anos ou 13 anos, mas cara, se você passar 6 meses numa prisão por algo que você não cometeu, já não é nada fácil, né? Então você imagina que seja 3 anos. Só que aí, o que acontece? O tempo da promessa do Eterno na vida de José chega e ela se cumpre. Depois a gente tem Moisés. O Eterno se revela a Moisés e fala que através dele o Eterno ia resgatar o povo que já vinha de uma escravidão de 400 anos. Bem, e aí basicamente o que acontece? Moisés vai para o deserto com aquela nação e passa toda aquela peregrinação que eles passaram. Claro que aí vem um ponto, né? Abre aspas aí. Deus te faz uma promessa e aí você começa a viver antes da promessa o processo de preparação para essa promessa. E o que é o processo de preparação? Vamos dizer assim, são as provações, certo? Então entenda que estou aqui, ponto A. Deus faz uma promessa para mim aqui exatamente nesse ponto, ponto A. Aonde se cumpre a promessa do Eterno? Ponto B. Só que a minha caminhada do ponto A até o ponto B requer que eu esteja preparado. Você acha que Abraão, você acha que José, vamos focar agora no caso específico de José. Você acha que ele estaria pronto para governar sobre os irmãos dele, ainda mancebo, ainda menino, algo em torno de 18 a 20 anos, aparentemente era a idade de José, quando ele é levado para o Egito? Será que ele estava pronto? Né? Ele precisava de maturidade, né? Ele precisava adquirir habilidades, atributos para governar. E para isso acontecer, ele precisou o quê? Caminhar. E esse ponto de partida do ponto A até o ponto B, que a gente entende como provação, prova, deserto, na verdade é a estrada que vai te preparar, é a escola. Perfeito? Essa é a escola. E bem, fecha aspas. Depois vem Davi. O Eterno usa Samuel para ungir Davi e dizer que ele se tornaria o rei de Israel. Uau, que promessa fantástica! Calma aí. Davi era um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, eventualmente. Então Deus faz uma promessa para Davi, um pastor de ovelhas, certo? E bem, uma baita de uma promessa. Acredito que os irmãos dele, com certeza, né, deram risada dele. Né? Tanto que, basicamente, o pai dele, acho que Jessé, ele apresenta todos os filhos dele, né, para Samuel, na expectativa que algum deles realmente fosse o rei. No final, era o último, né, que ele meio que até, digamos assim, não botava muita fé em Davi, provavelmente o seu filho caçula. Por uma questão também de idade, de experiências, enfim, de habilidades, né? Mas aí o que acontece? O Eterno, ele não enxerga nós, homens, né, fisicamente, né? Ele enxerga ele olha para o nosso coração. É o nosso coração. Ele quer saber o que está enraizado em nosso coração, ok? Bem, e aí o próximo ponto é basicamente, cara,
Deus vai... Deixa eu voltar aqui. Deus em algum momento ele vai fazer uma promessa para você, se você estiver no caminho, com fidelidade, com lealdade, ele vai se revelar para você, ele vai se manifestar para você. Mas para que essa promessa se cumpra na sua vida, você precisa estar firme no caminho. Você precisa ser um homem fiel, você precisa ser uma mulher leal ao Eterno, ok? Basicamente, tempos atrás o Eterno usou o irmão da fé e disse que iria me abençoar. Ele falou basicamente assim: Daniel, o Eterno manda te dizer que ele vai te abençoar porque você está sendo leal a ele. Essa promessa eu acredito que ainda não se cumpriu de uma forma totalitária, mas eu já vejo ela se cumprindo, né? E 2021 o Eterno me abençoa com a minha atual esposa, uma mulher fantástica, né? Uma mulher fantástica. E depois nós temos os nossos filhos, atualmente 2 filhos, e nós temos a nossa terceira filha, Betina, a caminho. Certo? Então olha só quantas bênçãos aí acontecendo. Minha mulher temente ao Eterno, e a gente sabe o quanto às vezes é conflitante você ser temente a Deus e a sua esposa ou seu marido não ser. O quantas conflitos acontecem dentro da própria casa, dentro do próprio lar, e Cristo, Yeshua, falou sobre isso. Só que olha só, o Eterno ele faz uma promessa para mim, só que aí começa em seguida a acontecer várias adversidades na minha vida, né? Várias adversidades acontecendo na minha vida. Claro, todas elas suportáveis, né? Não quer dizer que são fáceis, mas são suportáveis. E bem, quando que a promessa que o Eterno fez a mim, que o Eterno fez a você, vai se cumprir? No tempo que ele estabeleceu. Esse é um ponto. Agora, esse tempo ele pode estar muito próximo ou não, né? Olha o tempo que leva para Davi se tornar rei de Israel. A partir do momento que Samuel unge ele. Levou-se muitos anos. Olha o tempo que leva para José governar sobre os irmãos, se tornar governador do Egito, a partir do ponto que o Eterno dá aquele sonho a ele, né? Levou-se muito tempo também. Bem, e nesse processo, nessa caminhada, o que precisa... Cachorrada latindo aqui do meu vizinho, porque meu cachorro está aqui também, aí eles ficam nesse late-late. E o que a gente precisa fazer nessa caminhada, nesse percurso, ou seja, entre a promessa do Eterno, entre o caminho que nos prepara para viver a promessa do Eterno? A gente precisa perseverar, a gente precisa ser fiel, ser leal ao Eterno, certo? A gente não pode esmurecer, a gente não pode se desviar, a gente não pode desacreditar. Se tem uma coisa que não agrada ao Eterno, é vamos dizer assim, um crente ateu. O que seria um crente ateu? É um crente que, eventualmente, qualquer dificuldade que acontece na vida dele, ele já começa a achar que, o Eterno não vai cumprir a promessa dele. O Eterno não vai... O Eterno esqueceu de mim, né? O Eterno não se esquece. E ele cumpre com a palavra dele. Mas nós precisamos permanecer firmes, cumprindo com a nossa obrigação. E qual que é a obrigação de um homem e de uma mulher cristã? Eu vou usar o termo cristão, não se referindo a uma religião específica, mas usando o termo cristão como um homem ou uma mulher, né, que pratica os mandamentos do Eterno e guarda o testemunho de Yeshua, guarda o testemunho de Cristo, ok? Então, o que nós precisamos fazer nesse percurso até a promessa do Eterno se cumprir nas nossas vidas? A gente precisa continuar praticando os mandamentos dele e guardando o testemunho de Yeshua. E se você se desviar dessa sua obrigação como um homem ou uma mulher cristã, existem grandes possibilidades, altíssimas possibilidades,
dessa promessa do Eterno não se cumprir na sua vida. Porque, na verdade, quando o Eterno faz uma promessa, se tem aí um acordo. Então você precisa se manter firme, tá bom? Firme no caminho, tá? Praticando os mandamentos do Eterno, focando realmente naquilo que o Eterno te prometeu, mas também na sua obrigação como servo do Eterno, tá bom? Bem, leia o livro de Tiago, né, capítulo 1 de Tiago, faça essa leitura, tá bom? Medita nesse texto, tá bom? Ali é o primeiro capítulo, Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. É um trechinho curto, mas medita nesse texto aí, tá bom? E deixar uma sugestão de um livro aqui, que eu acho que vai ser bem interessante para trazer mais embasamento, além da própria Bíblia, claro, para trazer mais embasamento nesse assunto que eu abordei com você aqui, sobre a caminhada do homem e da mulher cristã, como eu falei, cristão, usando um termo de aquele, né, que crê em Yeshua. Eu recomendo o livro O Peregrino, do autor, ou é John Bunyan, tá bom? Acho que é John Bunyan. É um livro muito bom, contado num formato de alegoria e muito envolvente, e traz uma história muito cativante. Basicamente ali ele relata, né, em formato de alegorias, a caminhada do homem cristão. Bem, comenta esse vídeo. Eu tive vários empecilhos aqui, por 3 vezes, né? Eu tive que abrir espaço aqui na memória do celular, porque o celular está cheio de coisa aqui na memória dele. E eventualmente foi um vídeo novo, né? Eu acordei hoje bem cedo com vontade de fazer esse vídeo nesse formato. Eu vou pedir o sincero feedback seu sobre o vídeo como um todo, né? Se você gostou desse formato ou não. E bem, é isso aí. Que o Eterno te abençoe e até o próximo vídeo.